Ok, esse provavelmente é um dos assuntos mais esquisitos que eu já falei aqui, mas vamos tentar não deixar ele muito chato. Recentemente o Gema Please fez um vídeo de 1h30 sobre Toy Story 2 e o intelectual do Twitter ficou irritado. No caso esse moleque aqui. A reclamação específica que ele fez foi sobre como os youtubers recentemente pararam com os vídeos bobos e querem fazer vídeos mais profundos. Eu vou te mostrar um bagulho profundo, twitteiro chata desgraça. Na real, segura um pouco. Isso soou meio mal, foi impressão minha. Na real, deixa quieto. Só abafa, bora continuar. É uma reclamação meio tosca, porque primeiramente não foi o Selbit que criou isso, nem popularizou. E fica ainda mais esquisita essa frase dele se você prestar atenção no começo do vídeo. A primeira coisa que o Gema Please fala, a primeira coisa que ele explica, é de como ele criou esse vídeo, ele gravou esse vídeo porque ele tava cansado de fazer sobre assuntos de que estavam em alta, assuntos trending, assuntos que ele sabia que ia dar view, e decidiu fazer sobre algo que ele queria fazer. E por isso ele demorou 2 meses pra postar o vídeo, em vez de manter a frequência padrão no canal, e por isso que o vídeo ficou com 1h30. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar rodando o trecho aí. A primeira pergunta que deve estar cruzando somente é por que carambas esse cara desapareceu por meses e voltou com uma review de Toy Story 2, ao invés de ser daquele Crime Life que ele tanto prometeu, ou sei lá, Elden Ring, Mineirinho 900, qualquer coisa que daria visualizações no meu canal. E a resposta, na verdade, é super simples e direta, é só porque eu quero. Esse ano eu tô tentando me desprender completamente dessa noção de números e visualizações. O que importa de verdade pra mim no momento é eu fazer as coisas pela minha diversão, e não quero mais que isso seja um trabalho pra mim, porque já não é mais. Hoje em dia é algo que eu vou fazer como meu lazer, de verdade. Quero só trazer pra vocês algo que vai me divertir e divertir vocês. Mas só quero deixar gravado aqui que é muito irônico, eu passei 20 minutos tentando condensar uma explicação pra vocês no início de um vídeo sobre uma review de Toy Story 2, pra explicar o porquê que eu me sinto praticamente aposentado disso daqui, porquê que eu não ligo mais pra números, pra visualizações, e aí eu me liguei que eu tava tentando condensar tudo, porque eu tinha medo de que vocês clicassem fora do vídeo. Foda-se, sabe? É muito engraçado isso, como essa plataforma realmente vai nos moldando e a gente começa a agir de maneiras que a gente não agiria normalmente. Então hoje eu tô aqui pra fazer uma review do meu jeito, sem ligar muito pra estrutura, pra nada, vou só cuspir o que eu sei do jogo. Vamos ver o negócio aí, se tiver sem graça você vai embora, se você curtiu o meu estilo punk, rock and roll, você achou a minha atitude irada, você fica aí no vídeo que vai ter muito mais rock e Avril Lavigne aí por vir. Se você não curtiu, porra, meu amigo, ouve um Green Day, tá ligado? E vê se tu aprende alguma coisa sobre a rebeldia adolescente, meu irmão. Spoiler, muita gente gostou. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas, porque eu vou pegar trechos de vários youtubers diferentes pra poder dar o meu ponto aqui nesse vídeo, então desculpa aí pelo conteúdo roubado. Essa parte do Gema Please tá meio longa, porque essa introdução dele é simplesmente muito boa e explica muito bem o que eu tô falando aqui. Mas enfim, não parece um pouco interessante pensar o porquê que ele fez isso e porquê que esses vídeos ainda dão certo em uma época que, em teoria, tá tomada por YouTube Shorts e TikTok? E porque existem tantos outros canais que continuam postando vídeos longos mesmo nessa época. Eu vou tentar dar alguns exemplos sobre outros canais grandes que estão passando por coisas parecidas e vou tentar achar uma conexão entre eles. Espero que fique interessante, razoavelmente, pelo menos um pouco dinâmico de se assistir. Anyway, eu sou o Remy e bora lá. Ok, o primeiro caso pra análise vai ser o próprio Selbit, que o garoto citou, porque eu acho que faz sentido, né? Ele foi o primeiro a ser arrastado por essa briga. Enfim, pra quem conhece o Selbit de antigamente, desde que ele era bem menor, entre algumas aspas, desde que ele era adolescente, ele gravava vídeos de gameplay com amigos dele, sempre com reações bem exageradas, que foram o motivo dele primeiramente ter sido reconhecido na internet. Os primeiros vídeos a serem populares do Selbit foram aqueles vídeos em que ele gritava muito jogando com os amigos dele. Especialmente aquele joguinho de impostor. Era bem divertido, era engraçado, ele é extremamente carismático e esses vídeos tinham uma dinâmica muito boa de se assistir. Com o tempo, ele obviamente foi amadurecendo e alguns anos atrás ele até postou um vídeo falando sobre isso, do porquê ele parou com esse tipo de gameplay. Tentei achar o vídeo e não consegui, mas tem um outro momento em que ele fala algo parecido, então eu vou usar ele aqui. Selbit já foi bom. Hoje em dia só quer tretar nas intriguinhas dos outros. Perdeu muito respeito. Eu entendo a frustração. Eu entendo que às vezes eu posso ser agressivo em discussões, mas eu acho que todo mundo tem o direito de expressar opinião e discutir sobre as coisas, sobre qualquer assunto que a pessoa quiser. Acho que todo mundo tem o direito de fazer isso. E talvez até o dever. E agora, vamos para a piadinha previsível e sarcástica. Ah, meu Deus, cadê? Eu perdi. Ai, achei o respeito. Essa é uma página... Desculpa. Essa é uma página do Facebook chamada Consertando Títulos do YouTube. Ela consertou um vídeo antigo meu dizendo: ai, o Selbit só grita. Tá certo, só gritava mesmo. É uma bosta. Próximo. E o motivo é bem óbvio. Ele envelheceu e ele deixou de ser essa pessoa, entre algumas aspas, histérica que ele era antigamente e ficou uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais centrada. Ele ainda tem algumas reações exageradas aqui e ali, mas mais pelo personagem, já que ele gosta bastante de atuar.
coisa que ficou bem clara durante o RPG. Então, desses tempos pra cá, ele tem tentado se redescobrir, com as lives, fazendo vídeos sobre assuntos que ele achava interessante, como mistérios da internet, como o próprio vídeo da Cicada 333, que foi algo que ficou extremamente popular depois que ele fez vídeo sobre, e também com o próprio RPG. Meu mano literalmente criou um mundo inteiro de RPG do nada. E é literalmente um dos RPGs de mesa mais jogados hoje em dia. Não sei se vai competir com D&D, mas ainda é interessante. D&D, por sinal, é Dungeons and Dragons, pra quem não fala em nerd. Mas enfim. Então, o conteúdo do Cellbit mudou, porque ele envelheceu. Porque com o tempo, ele foi mudando, a personalidade dele mudou. E o conteúdo, obviamente, mudou com ele, já que o conteúdo dele é parte da personalidade dele. Mas, o motivo principal de nós assistirmos o Cellbit é por ele. O Cellbit é uma personalidade acima de tudo. O canal dele nunca foi focado exatamente em informação, nem em react, nem em notícia, nem nada do tipo. Foi simplesmente pela personalidade dele que nós chegamos e pela personalidade dele nós ficamos. Tá, mas se o canal não for exatamente só pela personalidade dele, ou pelo menos se o canal dele mudar pra uma outra coisa além dessas teorias, RPG e etc. Bem, a gente pode pegar o Goulart, por exemplo. Alguns anos atrás, o Goulart, ele criou o canal dele. Ele era bem novo, ele era literalmente uma criança. O Digo fez um vídeo recentemente explicando toda a trajetória dele e dizendo como foi acompanhar o Goulart durante todo esse tempo. É um vídeo muito bom, por sinal, e que o próprio Goulart reagiu e também gostou muito do vídeo. Eu recomendo pra quem não assistiu. Anyway, o Goulart originalmente criava sketches e mini histórias que ele criava com os amigos dele no Minecraft. Originalmente ele nem gostava de falar, tinha vergonha, eu acho, eu não sei. Então, nas poucas cenas faladas, normalmente eram os amigos dele falando, ou era uma frase muito curta, ou um ruído. O Goulart gritava bastante naquela época, por sinal. É difícil imaginar o Goulart gritando, eu sei. E aí, cara? Bora ouvir uma música? Com o tempo, esse conteúdo dele foi evoluindo, e apesar dele ter parado com as mini gameplays de Minecraft e de Overwatch, ele foi criando novos estilos de vídeo que fossem acompanhando essa vontade dele de contar histórias. Então, tinha uns vídeos com gameplay de fundo, enquanto ele falava sobre algum outro assunto, que foram vídeos que foram muito bem, que viraram quase que um meta pra canais de opinião hoje em dia, incluindo o meu. Não que eu seja um canal de opinião. A situação piora quando você descobre que a credibilidade do trio é menor que os argumentos dos semideuses na hora de defender Concorde. Mas é um formato muito eficaz. Até no YouTube Shorts, se você vê, normalmente quando as pessoas estão falando alguma coisa que pode ser meio desinteressante, normalmente tem uma gameplay de fundo ou pessoas brincando com massinha do lado. Então, o Goulart foi achando as próprias formas dele de continuar contando histórias, e hoje em dia ele conta histórias, teorias que ele criou em jogos, como aquele vídeo sobre uma teoria que ele criou em um mapa do Roblox que ele entrou. Eu não entendi muito aquele vídeo, mas foi interessante de algum jeito. É impressionante, né? Ele me manteve preso em um vídeo de 50 minutos que eu nem sabia sobre o que ele tava falando. E ele também faz vídeos com a própria história do jogo, sem ser uma teoria que ele criou, mas contando a própria história do jogo. Por sinal, aquele vídeo que ele dublou sobre os irmãos canibais, com a dublagem da Mi Reis, ficou muito bom. Mas enfim, assim como o canal do Cellbit, foram de gameplays curtas, rápidas e dinâmicas, para vídeos longos e com temas mais profundos, entre algumas aspas, passando por essa mesma tendência de que esse garoto tá reclamando. Se eu quisesse citar também, eu poderia citar o Alan Zoka. Ele se enquadraria exatamente no mesmo quadro que o Cellbit, já que antigamente o canal do Alan Zoka era um canal compartilhado com os amigos dele, o Electronic Design, eu acho que era esse o nome. E que eu me lembro quando eu assisti naquela época, era uma junção entre vários tipos de gameplay. Foi voltando pra terror mais pro final do canal, porque era o que mais dava view, mas basicamente era ele jogando com os amigos dele e criando conteúdo. Pelo que eu vi recentemente no vídeo do Digo, outras pessoas tinham outros papéis sobre thumbnail, título e etc. e edição. Mas quem gravava e jogava e quem tinha todo o carisma em fazer as piadas e toda a interação era o Alan Zoka. Tanto que com o tempo, essas pessoas foram desistindo do projeto, afinal era um único canal e era um canal pequeno, ele não ia conseguir sustentar 6 pessoas. Então essas pessoas foram seguindo seus rumos, faculdade, trabalho e etc. E o canal ficou únicamente pro Alan Zoka. Em algum momento dessa trajetória, eles criaram um canal só pra eles, já que eles eram todos CLTs e precisavam de um time só pra eles. Enquanto o Alan Zoka ficou com esse canal. Ele ainda fez questão de divulgar o canal deles, talvez por algum combinado, mas eles mesmos acabaram abandonando o canal com o tempo, com cerca de uns 12 vídeos postados apenas, sem absolutamente nenhuma frequência e com conteúdos completamente aleatórios. Aparentemente, na hora da divisão, foi completamente em bons termos, mas recentemente, alguma dessas pessoas veio reclamar no Twitter com uma conta anônima, tentando dar exposed no Alan, tentando aparentemente roubar um pouco da fama que ele conseguiu, ou simplesmente porque ele ficou mordido por ter desistido de um projeto que deu tão certo. A gente não vai saber, agora que ele apagou a conta. O Alan Zoka
recentemente agora fazendo live, basicamente só reposta cortes das lives que podem ir até 1h30, porque normalmente é o tempo que ele joga cada jogo na live dele. Pra quem não assiste, as lives têm uma boa duração, mas ele joga vários jogos durante uma live. Então essas 1h30 de Dark Souls, depois 1h30 de Resident Evil e etc. Por isso os cortes têm 1h30. Novamente, assim como o caso do Selbit, nós assistimos ele por causa do carisma, que foi conquistando a gente ao longo desse tempo. É por isso que a gente continua aqui. Terceiro caso. Gamera. Pra quem não conhece, o Gamera é um canal não tão grande quanto os outros dois citados, obviamente. O Alanzoca é literalmente o maior streamer do Brasil e o Selbit criou Ordem Paranormal e tá criando um game do Ordem Paranormal, então ele também é bem grande. Enfim, o Gamera cria conteúdo sobre games, de forma geral, mas ele usa análises mais voltadas à nostalgia e conceitos do game. Diferente dos outros dois citados, ele não faz gameplay. Eu vou pegar como exemplo aquele vídeo que ele fez sobre Fallout. No vídeo de Fallout, ele explica como o jogo te guia sem utilizar placas ou formas meio toscas de te explicar pra onde você tem que ir. O jogo simplesmente te mostra de forma completamente orgânica e sem quebrar tua imersão. Então, por exemplo, ele usa de ferramentas como a paisagem ou ângulos de visão pra sempre te dar um norte, sempre te dar alguma direção e guiar o jogador pra onde ele tem que ir, ou dar um novo objetivo pro jogador pra que ele não fique perdido no mapa imenso que esse jogo tem. Esse vídeo também é muito interessante e mostra técnicas muito inteligentes que os desenvolvedores desse jogo usaram. Uau! Um RPG de mundo aberto, tantas possibilidades, lugares pra explorar, monstros pra caçar, seres pra romantizar, eu não quero. Muita coisa. Coisa demais. Ok, vamos com calma. Afinal de contas, a gente tá falando aqui de um RPG de mundo aberto. Você não sabe nem como instalar um silenciador num rifle gaussiano e já quer sair por aí caçando Deathclaws e Não é bem assim que a banda toca. Os designers de Fallout 4 tinham uma tarefa difícil nessa primeira área do jogo. Te direcionar para um certo caminho sabendo que o seu cérebrozinho de barata radioativa ia querer sair por aí explorando esse mundo aberto. A ordem era a seguinte. Primeiro você precisa passar em Sanctuary, onde o seu mordomo robótico te espera desde antes do apocalipse e vai te atualizar um pouco sobre o que aconteceu durante todo esse tempo. Depois, você vai pro posto de gasolina, onde você vai encontrar o seu primeiro e melhor companion. Até finalmente chegar no Museu da Liberdade, na cidade de Concord, onde o jogo te introduz a sua primeira quest, as Power Armors, ao inimigo mais perigoso em Fallout, eventualmente a construção de base. É no Museu da Liberdade que você aprende muitas das coisas necessárias para conseguir lidar com a liberdade de Fallout 4 sem se sentir perdido ou sobrecarregado. E eles precisavam te ensinar tudo isso sem que ficasse muito óbvio. Precisava parecer que você era quem estava no controle, que foi você quem decidiu passar por todos esses lugares. E eles conseguiram isso com muitos dos mesmos métodos usados em um outro lugar muito divertido de explorar. Recomendo demais. Além disso, ele tem muitas outras análises de vários outros jogos diferentes. O conteúdo do Gamera é sempre muito bem explicado e muito bem dilatado, para que o público em geral consiga entender. E ele sempre pega alguma coisa muito interessante sobre os jogos. A análise de Shifu dele também foi muito inteligente. Agora, por que nós só assistimos vídeos longos do Gamera? Porque eles são interessantes. Porque, como eu tava falando, eles passam informações muito interessantes. É só insanamente de interessante o quão curioso ele consegue te deixar durante um vídeo dele. Te deixando engajado ouvindo sobre um jogo que talvez você nem tenha jogado. Diferente dos outros dois canais, é um canal de informação, não de personalidade. Mas, de qualquer forma, são vídeos longos e são vídeos bem profundos. Esse aqui, o termo profundo que o garoto usou, faz até sentido. Nesse aqui eu aceito. Mesmo que seja em média 10 minutos e não 1h30. Mas enfim. Além de agredir verbalmente esse moleque, o objetivo desse vídeo era mostrar o meu ponto de vista do porquê as pessoas ainda postam vídeos longos. Se em teoria nós estamos na época do TikTok de vídeos curtos. E o motivo não é simples, mas existem vários motivos individuais para cada canal. Por exemplo, como eu falei no Selbit, nós assistimos ele porque ele é quem ele é, e ele tá sempre trazendo alguma forma nova de entretenimento que ele inventou. Meu mano tá criando a internet. Desde que ele entrou pra internet, ele sempre tá criando algum meta novo e esquisito. O Alanzoca é simplesmente a definição de carisma em pessoa, e é por isso que nós assistimos ele, por 1h30. Sempre muito bom. E com canais como o Gamera, por causa da informação que eles passam e da forma com que eles passam essa informação, que é muito interessante. Agora a gente vai voltar pro caso do Gema Please. Por que a gente assistiria um vídeo de 1h30 do Gema Please? O Gema Please não é uma pessoa extremamente carismática que faz gameplay. Ele é razoavelmente carismático. Então, por que a gente assiste ele? Porque ele também entra naquela área do Gamera. Porque ele passa informações e ativa essa nostalgia sobre tal conteúdo que ele tá gravando. Então, eu já Please falando sobre Toy Story 2 por 1h30 é interessante porque ele tem toda essa nostalgia, todo esse gosto, toda essa paixão pelo conteúdo que ele tá fazendo. Porque ele gosta de Toy Story e porque em algum momento nós já gostamos de Toy Story. A gente pode ter esquecido, a gente pode não ter assistido há muito tempo, mas em algum momento a gente já gostou desse filme, já gostou desses jogos de Toy Story. Eu não sei se todo mundo jogou, mas eu joguei pelo menos Toy Story 2. Enfim, então ter essa nostalgia reativando, ver ele falando
falando sobre esse bagulho que a gente já gostou em algum momento, é muito bom. É um conteúdo extremamente interessante. E sim, esse cara sabe o que tá fazendo e ele consegue te manter engajado por 1h30. Diferente de certas pessoas aí. Mas enfim, assim como eu tava falando, o motivo do porquê vídeos curtos não necessariamente vão apagar completamente vídeos longos é porque, assim como o Selbit, assim como o Alanzoca, assim como o Goulart, os criadores de conteúdo estão sempre se reinventando e não necessariamente. O meta que o YouTube modificar, o meta que o YouTube tentar criar, não necessariamente vai mudar o que as pessoas querem criar de conteúdo pro YouTube. Porque pessoas como o Gema Please vão criar conteúdo sobre o que eles querem falar sobre. E nós vamos assistir, porque é sobre o que o Gema Please quer falar e a gente quer ouvir. Agora, por mais inoportuno que esse comentário tenha sido, não necessariamente eu discordo completamente do que esse cara tá falando. Até porque eu gosto de ver um vídeo gameplay bobo de vez em quando, eu entendo do que ele tá falando. E acima de tudo, ele me deu conteúdo pra esse vídeo. Eu adoro esse cara. Por sinal, não foi necessariamente ele que me deu conteúdo pra esse vídeo, foi esse outro canal aqui. Foi um vídeo que eu me inspirei desse cara, então não esquece de dar uma passada lá, deixar o like e comentar alguma coisa lá. Sempre bom apoiar a pessoa de quem a gente tá roubando, né? E pra quem achou que eu não ia citar podcasts, sim, podcasts de 3, 4 horas. São um caso à parte, mas vão pra mesma categoria dos canais de gameplay. Não pela gameplay, mas por causa de personalidades. Obviamente, o que carrega um podcast é o convidado. É claro, nós gostamos dos casters, das pessoas que estão lá, que estão apresentando o podcast, mas acima de tudo a gente vai lá pela personalidade que tá lá. Então, se chamarem o Felca, a gente vai lá pra assistir por causa do Felca. Se chamarem o Goulart, a gente vai por causa do Goulart. Se chamarem o Digo, a gente vai por causa do Digo. Então, podcasts vivem dos convidados que eles trazem lá. Se não houver uma personalidade interessante naquele podcast, nós não vamos assistir aquele podcast. Então vai pro primeiro caso. Aqui um pouco mais instável no caso, né? Bem, essa é a minha opinião. Se quiser comentar algo sobre, os comentários estão abertos. Obrigado por assistir. Acompanha outro vídeo. Tamo junto.